Glória a Deus, está tão gostoso aqui esse lugar, né, irmãos? Nossa, de manhã a gente também teve aqui um culto abençoado. É muito bom, não tem nada melhor do que nós estarmos na presença dele, é tão maravilhoso. Fico mais feliz em mais uma vez nós estarmos juntos aqui para um culto, enquanto que os irmãos abrem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo número 17. Eu quero ler uma porção da palavra do Senhor e quero dar nessa noite continuidade ao culto de domingo passado. Se alguém não assistiu, que está aqui, ou alguém que está me assistindo nesse momento pela internet, eu também quero cumprimentar todos que nos ouvem pela rádio, pela internet, que nos assistem. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E para nós, em primeiro lugar, é um motivo de muita alegria, muita honra de poder estar compartilhando, quem sabe aí na sua casa, no seu carro, esse momento tão precioso, esse momento de nós estarmos cultuando a Deus. Durante essa semana, eu estive lendo bastante sobre o que nós iremos falar hoje, algo que é fundamental. Eu disse nessa manhã que creio que eu já li muito sobre fé, porque fé é algo que tem muito a ver com a religião, né? Então nós, como cristãos, religiosos, a Bíblia nos ensina, e se fosse para falar de fé, seria desde o seu princípio até o fim. Mas eu tive lendo muitos versículos, inclusive ontem eu falei para a pastora, nossa, eu li tanto que me fez deu tanta coisa na minha cabeça que eu não sei, na verdade, nem muito o que falar, mas nessa manhã, assim, Deus nos deu assim uma direção, eu quero tentar, pelo menos, passar. Mas uma coisa eu lhe digo, com toda a segurança, o que Deus me mostrou durante essa semana foi algo muito precioso, que inclusive, para nós que já estamos há algum tempo na caminhada, fez eu mudar muito a minha perspectiva, principalmente relacionada à fé. E eu quero tentar passar isso para vocês, e por isso que eu quero que vocês, se vocês já sempre prestam muita atenção, quero que você redobre a atenção, porque eu tenho certeza que no final você não sairá daqui da mesma maneira que nós nunca saímos, na verdade, de um culto da mesma maneira que nós entramos. Nós sempre saímos muito melhores, porque a palavra ela nos acrescenta, nos transforma, e é impossível alguém entrar e sair da mesma maneira. Mas eu não tenho dúvida, eu falo isso com muita convicção e certeza do que Deus tem para nós, para você, pode mudar a sua vida, literalmente mudar a sua vida. Eu confio muito no poder da palavra. Para isso eu quero que os irmãos leiam comigo o capítulo 17 de Lucas, no verso 1, com bastante atenção. Ele diz assim: E disse aos seus discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que fora que ele pusesse ao seu pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então os seus discípulos, os apóstolos, dizem algo para o Senhor. Ele diz: acrescenta-nos a fé. E aí o Senhor retruca, dizendo uma das mensagens mais conhecidas sobre fé, de cristãos e não cristãos, inclusive citado por muitos aí fora. Diz assim: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. 18, capítulo posterior, 18, e o verso de número 8. A minha não preciso mudar, tem algumas Bíblias precisa mudar. 18, verso de número 8, diz assim:
Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Vou voltar a repetir porque isso é muito forte, irmãos. Jesus está falando de quando ele vir em glória. Olha o que ele diz, Jesus está dizendo isso. Diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pode sentar, por gentileza. Na verdade, que o Senhor Jesus, eu quero começar com o verso 18 e terminar com o 17. Na verdade, a Bíblia sempre será uma verdade, mas isso que Jesus disse é uma grande revelação. A igreja perdeu a sua fé. A igreja tem perdido a fé. O que deveria ser a nossa base principal para tudo, ela tem se perdido toda a sua verdadeira identificação. É muito fácil nós percebermos isso na igreja de hoje. A igreja de hoje, ela precisa ver para crer. A igreja de hoje, ela precisa de algo que seja simbólico. Em algumas igrejas, e isso não é uma crítica, e me perdoem pessoas que ouviram, é necessário que eu explique dessa maneira para que nós possamos terminar, ok? Então não se sinta ofendido com o que eu vou lhe dizer, e nem alguém que me assiste ou que me ouve, que faz campanhas. É somente para que nós possamos entender o que Deus quer dizer. Então nós queremos mover a fé das pessoas. Quando eu digo nós, porque nós que levantamos campanhas de fé. Então nós vamos fazer assim 7 dias, 7 semanas de campanha para que o milagre aconteça na vida de alguém. Então se usa simbolismos. Então num desses dias, por exemplo, fala assim: olha, nós vamos ungir essa água. Você vai levar essa água para a sua casa. E aquele que beber será curado. E verdadeiramente, isso pode acontecer. O fato é que nós temos que materializar coisas para que nós possamos exercitar e ter fé que Deus possa fazer alguma coisa. Então a igreja de hoje, ela tem se movido dessa maneira, porque nós verdadeiramente perdemos a nossa fé e nós precisamos de algumas coisas para que nós possamos nos mover em fé. Interessante que a palavra fé no Antigo Testamento, ela tem a mesma raiz do que nós falamos e terminamos no domingo passado, que significa integridade. A sua palavra no original, ela tem no hebreu escrito uma palavra que chama emuná, que significa, quando é falada com fé, ela é falada em você confiar, ter certeza. Hebreus 11 é muito claro que dizer que a fé é o firme firmamento das coisas que eu espero e a convicção das coisas que eu não vejo. A Bíblia diz isso. A primeira referência no Antigo Testamento que aparece essa palavra emuná acontece com Abraão. Abraão, ele tinha uma grande perspectiva de vida. Deus fala com Abraão e diz: saia da terra de Ur, porque eu farei de ti uma grande família. Tu serás um homem abençoado. A tua família herdará a terra. Abraão não é nem um pouco diferente de eu e você. Todos nós, quando nós crescemos, nascemos, nós dizemos: eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu quero ter uma família. Eu quero ser próspero. Só que Abraão, no capítulo 15, que pastor Antônio, que quando aparece a primeira referência dessa palavra emuná, que significa fé, diz a Bíblia que Deus chega e fala para Abraão assim: Abraão, não temas. Capítulo 15, verso 1.
Nesse momento que Deus fala a Abraão, não temas, ele estava dentro de uma tenda, já com 90 anos. Se você analisar um pouco, Abraão estava praticamente num estado depressivo. Não queria colocar sua cara para fora da tenda, porque as promessas não estavam acontecendo na vida de Abraão. E Deus chega para ele e fala: não temas, Abraão. Ou seja, se Deus fala para ele: não temas, eu vejo que Abraão estava com medo. Abraão viu o tempo passar e a promessa não se cumprir, então ele teme. Ele tem medo. Então ele se retrai, ele entra para dentro da tenda. E eu vejo que o medo, ele é algo, irmãos, que avassala, destrói os planos na vida de uma pessoa. As pessoas têm medo. Por exemplo, um jovem, às vezes, ele vê a vida do casal, do seu pai e da sua mãe, uma desgraça dentro do casamento. Então ele cresce com medo de se casar, porque ele diz assim: eu vou ter um medo de me casar e que eu sofra tudo que meu pai e minha mãe sofrem. Então ele teme não casar. Ele teme se casar e que ele seja reflexo daquilo que ele sofreu. Tem pessoas que têm medo de empreender. O medo. Ela fala assim: não, porque tudo que eu fiz nunca deu nada certo. Então ele tem medo de desempenhar. De repente aparece uma grande oportunidade, mas aquele medo que ele tem em seu interior não permite que ele empreenda algo. É muito comum, por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade muito grande no colégio. Quando ele chega no vestibular, ele para, ele não faz a faculdade. Ele vai até o 3º ano e para, porque ele já leva, pela sua dificuldade de aprender, de repente, pelo colégio, que cada vez é mais difícil. Então ele sempre vai tirando nota vermelha e vai passando sempre ali no fio da meada. E quando ele chega para fazer o vestibular, ele fala: não vou fazer, porque ele tem medo de ser derrotado. Então o medo, ele aniquila projetos. Mas eu estou falando de Abraão, de um homem de Deus. Ou melhor, o pai da fé das 3 grandes religiões do mundo: do cristão, do judeu e do muçulmano. Mas o fato é que quando as coisas não acontecem, a fé fica abatida. Então Deus chega e fala para Abraão: Abraão, saia para fora da tenda e olhe para as estrelas do céu. Diz a Bíblia assim. E Abraão sai. Interessante que no capítulo 15, no verso 6, na maioria das Bíblias está assim. Só que a maneira que está escrita na nova tradução da linguagem de hoje é muito interessante. Eu vou ler as duas para vocês entenderem algo já que é muito fundamental para o que eu quero falar hoje. Diz 15:16 de Gênesis: e creu Abraão no Senhor, e o Senhor lhe imputou por justiça. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: Abraão creu em Deus, e o Senhor por isso o aceitou. É diferente. Acontece que quando se fala de justiça na Bíblia, de justo, não está falando de uma pessoa que exerce justiça como um juiz que determina uma sentença. A Bíblia, quando fala de justiça, ela está falando de um relacionamento com Deus. Abraão era um homem que tinha tido um grande relacionamento com Deus. E naquele momento que a sua fé estava abatida, Deus chama ele e ele creu. Então diz que Deus o aceitou e a vida de Abraão mudou. E as promessas começaram a se cumprir. Então eu entendo que a fé, ela não é como aquilo que nós aprendemos. Quem aqui fez primeira comunhão? Levanta a mão que eu quero citar um exemplo aqui. Quem fez primeira comunhão aqui?
uma grande maioria é católico. Assim como eu lembro que quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu tive que chegar perante ao padre e me confessar. Com certeza, muitos não falaram a verdade como eu naquela época, seus 13 anos de idade, ou 12, ou 10, ou 11. Aí você fala, padre, eu menti, eu isso, eu aquilo, não sei o que e tal. E tinha feito muita coisa pior, mas ele fala assim, então vai lá agora, reza 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria e 3 Creio em Deus Pai. Que você vai poder fazer a sua comunhão. Então eu vou lá, dobro meu joelho e fico lá 3 horas rezando. Não é uma crítica, mas é que eu quero falar de relacionamento. Porque a fé é algo cultural. Nós crescemos entendendo que a fé é algo religioso. Que a fé é algo que faz parte da Bíblia. Então, eu vou e pago uma sentença. Ou seja, eu falar com Deus é um juízo. É uma condenação. Eu tive que pagar um preço. Então eu sempre cresci imaginando que falar com Deus era uma penitência. E na verdade a fé é um relacionamento com Deus. Percebam algo. Eu vou conjecturar algo que é verdadeiro, mas vocês vão entender. Adão vivia no Éden, no jardim correto. Adão gozava de toda a presença de Deus. Diz a Bíblia que Deus tinha preparado um jardim para Adão viver. Adão vivia num jardim. Adão desfrutava do jardim. E diz que Deus descia todas as tardes para conversar com Adão. Só que de repente Adão se sentiu só. E Deus lhe deu uma mulher. Nada contra as mulheres, mas tem mulher que derruba o homem. Mas tem mulher que também é um alicerce. Eva faz com que Adão peque, come do fruto. Adão peca, pastor Sérgio. E Deus vem para falar com Adão. E Deus chega e fala: Adão, aonde tu está? E aí Adão responde para Deus: eu estou aqui. E por que tu não veio conversar comigo? E ele diz: porque eu tive medo. E a Bíblia diz que quando Adão peca, os seus olhos se abriram. Então Adão era cego antes? Não! Porque Adão, ele vivia numa plenitude de relacionamento com Deus tão forte, que Adão vivia na fé. Adão não olhava o mundo como eu e você vemos. Adão olhava o mundo numa ótica espiritual, com fé. Ele confiava que Deus estava com ele. Ou seja, quando Adão vivia com fé, ele gozava de toda a plenitude que Deus tinha para ele. Só que quando Adão peca, diz que os seus olhos se abrem e Adão começa a olhar a vida como eu e você olhamos, com uma visão natural. Então Deus fala: olha, Adão, agora, porque você rompeu o teu relacionamento comigo, você terá que trabalhar e arar a terra, e do suor do teu rosto terás que comer. Então Adão, quando peca e perde o relacionamento,
ele perde a plenitude da presença, aquilo que era determinante para lhe gozar. Abacuque, no capítulo número 2, ele diz que o justo, ele viverá pela fé. Lembramos que a palavra justo não é de justiça, de ser uma pessoa correta. Estamos falando de uma pessoa que é aceita por Deus, pelo relacionamento que ela tem. Então, quando Adão peca, o seu relacionamento, ele para de viver por fé, e ele começa a viver com vista, e o medo invade a sua vida. O fato é que nós realmente temos medo das coisas. Eu tenho medo, eu não sei se amanhã eu terei o meu emprego, a minha geladeira estará saciada. Eu tenho medo da pandemia. Não eu digo do modo de dizer, tenho medo porque eu tenho problemas de saúde. Eu, graças a Deus, não tenho medo, mas estava brincando na empresa, sexta-feira eu falei, rapaz, eu sou grupo de risco, acima de 40 anos, pressão alta, dá uma gripe lá no Paraguai, me dá dor de garganta aqui, ui. Aí tinha um motorista que falou assim, você vai pro pau. Eu falei, o que é isso, mas você está louco, rapaz? Tava lá, o Nenê, o Chival tava lá. Então foi, não foi? Eu falei, que é isso? Vai pro pau, afirmou aí de novo. Falei, rapaz, deu uma força naquele dia fantástica, né? Era álcool, máscara, até tudo que eu até não ouviram tinha máscara. Falei, pronto, vai estar repreendido isso aí. O fato é que as situações da vida nos colocam medo. Mas o livro de Crônicas, capítulo 2, verso 20, 2 Crônicas 20, 20 diz assim, é uma passagem muito conhecida, diz assim, crede no Senhor Jesus e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Quem é que não conhece isso? Ou seja, eu tenho que acreditar em Deus para que eu esteja seguro. Só que aqui tem algo muito interessante. Porque no Antigo Testamento, Deus usava a vida do profeta para falar. O profeta era a boca de Deus. Então quando o profeta determinava, ele diz, eis que te digo, a coisa acontecia. E tem pessoas que hoje, ela continua com esse versículo dessa mesma situação. Porque ela fala assim, eu vou ter que fazer uma campanha de oração, vou lá com aquela profeta, porque Deus vai usar a boca dela e vai determinar. Para mim, porque a Bíblia diz que eu tenho que crer nos profetas para prosperar. Só que o capítulo 11 do livro de Hebreus, no primeiro versículo diz assim, anteriormente Deus falava através dos profetas. Hoje, Ele se revela e fala através do Filho, que é a palavra. Ou seja, se eu creio na palavra, eu tenho o direito de prosperar. Se eu estou em conexão com Deus, se eu estou com um relacionamento com Deus, eu me sinto seguro. E o próprio livro de Hebreus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu lia isso, eu me lembrei de um fato que eu não vou contar, que é muito longo, mas só para vocês entenderem um fato que aconteceu comigo, que fez eu entender por que eu mudei a minha maneira de pensar. Que foi o fato que me levou a Cristo. Quando a minha filha, a Manu, que é a esposa do Chino, tinha 3 anos, o Walter vai lembrar muito disso, ela ficou com uma doença muito grave, então a gente que na verdade não é nada, mas se acha alguma coisa, eu peguei ela
E eu falei assim, eu vou pegar e vou levar lá no melhor médico que tem lá em Curitiba. E eu cheguei lá e a médica que era... Porque uma coisa é você fazer uma consulta com o médico e falar assim, o diagnóstico é errado, eu vou no melhor. Mas eu já tinha ido num bom, eu falei, não, eu vou levar num bom médico, tudo vai dar certo. Aí a médica fala assim, não, a tua filha tem 3 anos e se ela se curar vai ser na juventude e se não, o caminho é transplante para uma criança. Quando ela falou aquilo, o mundo desabou sobre mim. Então eu fui para a casa da minha irmã, a gente estava dormindo e ela estava dormindo assim numa cama. Eu me ajoelhei e comecei a rezar Pai Nosso, Ave Maria, Deus, creio em Deus Pai, em tudo que podia, eu comecei a rezar. Só que eu tinha feito alguns serviços para um pastor no Paraguai. E quando eu ia a Assunção, eu ia no culto. E tem, como eu falei no domingo passado, tem pessoas que são Moisés na nossa vida, né? Que Deus usa para dar aquele primeiro empurrão, né? Como Samuel fez com Davi. E aquele homem, ele falava muito de estudar a palavra. Quando eu conversava com ele, ele falava, não, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar. Você tem que conhecer a Bíblia. Ele era um homem muito inteligente. Então naquela noite eu fiz um pacto com Deus. Eu me lembrei de algo que chama aliança. Eu falei para Deus, eu não falei para ele que eu ia virar cristão, nem crente, porque na verdade não gostava muito de crente. Sempre gostei de Deus, mas não gostava muito desse negócio de crente. Sabe que esse negócio de ficar andando com Bíblia embaixo do braço, era eu e Deus. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, não, eu não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, não faço isso, não uso droga, aquela coisa toda, e você acha que isso vai te levar para o céu. E eu falei para Deus assim naquele dia, se tu curar minha filha, eu vou conhecer a tua palavra. Então eu comprei alguns livros que ele me recomendou, mas eu mal sabia que ali a minha vida estava começando a mudar. Porque se cumpriu o que dizia o livro de Hebreus, que a fé, ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu comecei a mudar a minha ótica, a minha maneira de ver. Deus curou a minha filha e começou a nascer algo dentro de mim. Começou a nascer algo que vem do interior de alguém. Eu quero te passar algo nesse momento que é muito importante, escute. A Bíblia também diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus, correto? Sem fé eu não consigo agradar a Deus, diz a Bíblia. Só que nós temos um grande erro na visão da fé. Nós imaginamos que a fé é algo determinado por Deus e que o milagre acontece porque alguém executa. Por exemplo, alguém diz assim, pastor, olha por mim, ora por mim. Faz uma campanha comigo e eu creio que a tua oração fará o meu milagre acontecer. De fato o milagre pode acontecer, porque o milagre é algo que é dado por Deus. Quem sabe a oração daquele que ora e clama, Deus honra e executa o milagre. Veja isso na Bíblia, porque 10 leprosos, que conta a história de João, que estavam indo no caminho, encontram a Jesus e dizem, são curados. 10. Daqueles 10, que ele disse, vá para o sacerdote, somente um volta, e era um samaritano. Ou seja, alguém que não era merecedor, recebeu a cura, o milagre, através de Jesus, correto? Ou seja, o milagre, ele não necessariamente é determinado pela fé daquele que requer o milagre. Ela pode ser determinada por aquele que ora. Eu estou falando de milagre, que é algo que Deus faz. E
às vezes nós vemos essas coisas, nós não entendemos, porque você fala assim: a minha fé não alcança o milagre, porque Deus fez o milagre na vida daquela pessoa. Só que a Bíblia, ela tem um segredo que é tremendo. No capítulo 5 do livro de Gálatas, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Ou seja, a fé não é um dom, é um fruto. O que é um fruto? E a Bíblia é tão linda, porque diz que, o livro de Salmos diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, correto? Jesus cura um cego e diz: o que é que você está vendo? Ele viu um vulto de uma pessoa e disse: eu vejo como árvores. Ou seja, a Bíblia me compara com uma árvore. E aqui está dizendo que a fé, ela é um fruto. Ou seja, é algo natural que nasce no homem. Só que uma árvore, para dar fruto, ela tem tempo, ela precisa crescer. Então precisa que a água corra. E a fé é algo que está dentro de mim e dentro de você. A fé que é algo fundamental para que nós tenhamos algo e para que nós possamos viver com fé. Para que eu possa viver a plenitude de Deus na minha vida, ela é um fruto e não é um dom. Então, igreja, você tem que entender que assim como a Bíblia diz que eu tenho que andar por fé e não por vista, a minha vida depende do meu relacionamento com Deus. A minha fé que determinará o meu relacionamento e o que eu serei. E para que você não tenha medo, você tem que ter fé. E nós vimos em algumas passagens, isso é muito claro. O medo, ele aniquila a fé. A incredulidade do homem, ela faz com que as coisas não aconteçam. Olha o que diz Romanos 3:3 e guarde isso no seu coração, olhe. Pois que se alguns forem incrédulos, escute isso, que diz a Bíblia, Romanos 3:3, pois se algum for incrédulo, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Uma pessoa que não crê, que não tem fé, ela impede que as coisas de Deus realizem-se na vida de uma pessoa. Eu já vou encaminhando. Vamos pegar o exemplo de Moisés. Moisés chega para Deus, Deus faz milagres na frente de Moisés. Moisés vê a sarça pegar fogo e Deus fala através da sarça. Os olhos de Moisés veem a vara dele se transformar em cobra e ele pegar no rabo da cobra e virar em vara outra vez. E Deus diz para Moisés: Moisés, olha aqui, eu tenho um plano para você. Você vai ser libertador desse povo. Vá para Faraó e diga para libertar o meu povo, porque eu estarei contigo. E o que Moisés disse? Não, Senhor, eu? É você, mas eu não sei nem falar. Eu sou pesado de língua, eu sou gago. Ele diz: não, é você. É você que eu quero fazer algo grande.
Moisés, porque tinha problemas físicos, porque tinha medos dentro dele. Escute, meu irmão, minha irmã, nenhum problema físico, nenhum medo poderá impedir o plano que Deus tem na tua vida. Não deixe que o medo supere o plano que Deus tem para você. Então Moisés vai e faz aquele rebuliço todo que vocês conhecem. Moisés vê milagres acontecerem e realmente Deus usa a vida de Moisés. Moisés ouve a voz de Deus e começa a andar com fé. E o impossível começa a acontecer. Escute, irmão, nós temos que começar a andar com fé para o impossível acontecer. Você tem que sair do plano natural e ver a vida por fé e não por vista. Mas o mais precioso ainda está por acontecer. Escute. Moisés chega na beira do mar. E é tremendo quando vocês adoraram aquela canção, que já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Fala do mar se abrir, escute. Aí Moisés chega na frente do mar, e o exército de Faraó está vindo atrás, né? Aí o medo volta no coração de Moisés. E o que é que Deus fala para Moisés? Moisés, bate essa vara. Isso não está na Bíblia, mas eu imaginei quando eu falava com Deus sobre essa palavra. Eu imagino que Moisés falou assim: eu vou botar o povo para orar. Levitas, comecem a adorar. Intercessores, dobre o joelho. Uma semana de campanha para o mar se abrir. É que nós somos assim. Nós só fazemos campanha, nós só buscamos a Deus quando a água bate no pescoço. Nós só queremos buscar a Deus para que o milagre aconteça quando eu preciso do milagre. Então Deus fala para Moisés: sim, Moisés, levanta a campanha de oração. 7 dias, jejum, oração. Não, Deus não diz isso para Moisés. Eu estou tudo arrepiado, porque aqui é algo muito poderoso. Escute. Deus fala para Moisés: bata essa vara e diga para que esse mar se abra. Existia uma autoridade delegada sobre a vida de Moisés. O que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você não precisa orar agora, Moisés. O teu relacionamento comigo ao longo da tua história te dá autoridade para determinar que o milagre aconteça. Acontece que a fé é um fruto. Uma árvore precisa ser adubada por Deus para crescer. Uma árvore não dá fruto quando ela é plantada nos seus primeiros anos. Eu quero dizer, igreja, que você é uma árvore e que você pode frutificar a fé dentro de você. Eu volto para o capítulo 17. Aleluia. O Senhor chega e fala para os seus discípulos:
Se alguém te ofender, se alguém te fizer algum mal e vier diante de ti, você perdoa? Eles disseram sim, amém, perdoamos, óbvio. Mas se tiver 7 vezes ao dia, 7 vezes você tem que perdoar. Daí entrou no mundo natural. Aí os discípulos falam assim: Senhor, acrescenta-nos essa fé. Em outras palavras, Jesus diz: burros, vocês não entenderam nada. Estiveram comigo 3 anos, vendo milagres acontecerem, e para algo que tem que nascer da pureza do coração, você diz que tem que ter fé? Então ele disse: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diria para essa moreira: saia com essa raiz daqui e se plante no mar, e isso aconteceria. Meu irmão, agora eu vou te entregar algo que é precioso, e escute. Provérbios de número 18, verso 20 e 21 diz assim, escute: do fruto da boca de cada um fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Escute: a fé que existe dentro de você, construída num caminho com o Senhor, ela dá autoridade através do fruto do Espírito, porque todas as coisas vêm através do Espírito. Uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, uma pessoa que ela é íntegra, que ela é emuná, que ela tem fé e tem a certeza do que Deus é para ela, ela tem autoridade na sua boca. Então eu determino algo. O que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos era algo tremendo. Ele diz assim: vocês diriam a essa moreira. Uma pessoa que tem fruto do Espírito, você vai determinar e as coisas irão acontecer. O fruto de fé é tão forte de você que você vai falar: será curado, e será curado. Do fruto da sua boca você se fartará. Então você não tem medo, porque você tem a certeza de que aquele que está contigo é fiel, e ele cumprirá a promessa que você tem. É determinado por ele. Então vocês entendem que quando Deus chega para Abraão, que tinha uma promessa, ele diz a Abraão: não temas. Por isso que Adão chega, quando ele perde o relacionamento, ele diz: eu tinha medo. Vocês estão entendendo que é fundamental o relacionamento com Deus. A fidelidade acrescenta e faz a fé crescer como um fruto dentro de você. Você não precisa de muletas espirituais. Crede no Senhor teu Deus e estarás seguros. Crede no profeta e prosperarei. A palavra já foi entregue para você. Ela está aqui determinada. Só depende de você. Ei, mas você fala: mas pastor, eu sou uma árvore que está com os galhos quebrados. Eu sou uma árvore que foi podada na raiz.
Ei, mas o teu Deus é ribeiros de água, e ela pode fazer brotar novamente e frutificar. Meu Deus, a fé é determinar. Tem coisas que você tem que orar, tem coisas que você já tem que determinar. E direis para a moreira: sairá daqui e será lançada ao mar. Viverás por fé e não por vista. Viverás a plenitude de Deus na tua vida. Viverás no jardim, porque é construído com relacionamento de integridade e fidelidade. Eu disse no domingo passado, Samuel deu um empurrão em Davi, mas Urias ungiu o coração e colocou lealdade e integridade em Davi, que foi fundamental para o seu relacionamento com Deus. O justo viverá pela fé. Não estou falando de justiça, eu volto a repetir. Eu estou falando de pureza de coração. Ontem de manhã eu fiz um chimarrão, e aqueles que me conhecem sabem que eu amo cavalo. E todos os sábados às 9 horas da manhã, no canal Rural, tem um programa que é chamado Cavalo Crioulo. E ontem eu estava em casa e eu assisti. Eu até contei para a pastora. Deus fala muito comigo às vezes quando eu assisto televisão. E eu segurei as minhas lágrimas porque Deus falou comigo através de uma reportagem. A reportagem era de um menino já é um homem, um jogador de futebol, que o nome dele é Ricardinho, que ele é da seleção brasileira de deficientes visuais. E disse que ele perdeu a visão aos seus 6 anos, ele gostava muito de futebol. E quando ele perdeu a sua visão, ele falou que ele tinha perdido a fé de que ele poderia ser um jogador. E quando ele viu que existiam os jogos para deficientes visuais, e teve umas imagens dele jogando futebol, assim, realmente era tremendo, uma habilidade fora do comum, é um dom realmente que Deus deu para ele. E o sonho dele era conhecer um ginete chamado Milton Castro. Milton Castro é um multicampeão do freio de ouro, uma pessoa muito simples, muito humilde. Então a equipe do Cavalo Crioulo leva o Ricardinho para conhecer Milton Castro. E ele cego. Então ele fala que Milton, pela sua humildade, pela sua simplicidade, era seu exemplo. Então Milton leva ele a conhecer o cavalo, a qual Milton foi campeão. Isso aqui eu vou te falar é forte, irmão, escute o que Deus falou no meu coração. Então ele chega no cavalo e começa a palpar. Ele toca na cabeça e sempre olhando para o alto. Porque eles ficam assim, os cegos, né? Ele ia e palpava. E o Senhor fala comigo, porque eu já tinha preparado essa mensagem. O Senhor fala comigo assim: é a fé. Os olhos não veem, mas o coração sente. Você materializa. Aquele moço não conseguia ver, mas ele conseguia ver no seu coração o cavalo. A fé é assim: quando você acredita naquilo que você não vê, você começa a materializar. E no coração você sente como se estivesse diante dos seus olhos, porque você crê que aquilo é real. Arabachar Manahase.
É só você determinar. Uma fé como um grão de mostarda. Ele diz: burros, vocês não entendem. Tantos anos comigo, tantos anos na igreja, mas não entendem o que é fé. Vocês são Adão. Irmão, é um fruto, não é um dom. A fé nasce do relacionamento de fidelidade com Deus. O jardim ele irá acontecer quando eu for íntegro diante dele. Começa a imaginar. Você não vê, mas começa a moldar, começa a tocar. Começa a tocar. O seu sonho irá se realizar. Ei, o poder está na tua boca. Para de jogar maldição. Ei, teu casamento tá ruim. Não, ele tá bom. Foi o que Deus me deu. A geladeira está vazia. Não, ela está cheia de fé. Amanhã eu terei um emprego. Aplauda. Aplauda para ele. Você não vê, mas o teu coração sente. Você não vê, mas estará seguro, porque nele você crê. Se coloca de pé. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar Ele, por isso que eu amo esse Jesus. Ei, começa a conhecer a Ele. Para de ficar esperando muleta. Busque você o fruto. A fé nascerá dentro de você. Ela é um fruto, não é um dom. Ela cresce conforme você tem fundamento na palavra. Ei, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo escreveu isso, vocês têm que entender que eles ainda não tinham isso que nós temos. Então ele tinha que dizer: a fé ela vem pelo ouvir. A fé ela vem pelo ouvir a palavra, porque eles tinham que ouvir. Eu poderia trocar e que Paulo, e Deus me perdoe porque diz que nós não podemos mudar uma vírgula do que aqui está escrito. Mas eu peço permissão a Paulo e a Deus nesse momento, mas eu trocaria. A fé ela vem pelo conhecer a palavra de Deus. Isso aqui é o maior adubo que alguém pode ter. Irmão, você tem fé. Ela está dentro de você. É uma semente, quem sabe não virou um fruto, mas já está virando. Ó, a partir de hoje você vai determinar. Ei, comece a adorar Ele. Comece a adorar Ele. Vamos adorar Ele. Levante suas mãos e adore Ele. Levante, levante. Adore, você é uma árvore de braços abertos. Filho dele, abriu
você não é, não. O medo não assolará a sua vida a partir de hoje. Eu sou filho de Deus. Determine isso mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mas aí que você poderia dizer, eu não sou mais escravo. Diga isso. Do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Feche seus olhos. Por isso eu lhe disse quando nós entramos aqui nesse lugar que você não sairia daqui da mesma forma que você entrou. Hoje você sabe que a fé é algo que está dentro de você. E que as palavras que Jesus disse para os seus discípulos, Ele disse para você agora. Se você tiver fé somente como um grão de mostarda, você dirá. Eu quero que você determine isso na sua vida. Determine. Eu não sei o que é que tem aferido a sua fé. Eu não sei o que é que tem colocado limites na sua vida. Mas eu quero lançar sobre você agora aquela palavra que Deus disse a Abraão. Ele bate na porta da tenda e fala: Abraão, não temas. Não temas, não tenha medo. Eu volto a te dizer, não tenha medo. Emuná. Emuná para a sua vida. Aquela fé que acredita que o Senhor irá fazer. Eu profetizo sobre a vida de todos que estão aqui, que me ouvem, que esse fruto do Espírito, que a fé, será acrescentado sobre essa igreja. Eu profetizo sobre a vida deles fé. Uma fé fiel que acrescenta, que faz sentido o coração. Algo que eles não podem ver, mas eles sentem. Eu determino sobre a vida deles, Senhor, as mesmas palavras que o Senhor entregou para os seus discípulos, dizendo: uma fé como um grão de mostarda dirás. Pai, eu te peço que a fé deles seja acrescentado, e aquilo que eles falarem, aquilo que eles determinarem, aquilo que está escrito em Provérbios 18, que a morte e a vida está no poder dos lábios deles. Ou seja, eles profetizarão vidas naquilo que está morto. Eles determinarão, e a palavra que sairá da boca deles será real e verdadeira, Senhor. As coisas irão acontecer, sim. Nós saímos aqui desse lugar com a nossa fé acrescentada. E aquele que está com um relacionamento distante, ele vai voltar a reativar a confiança. O Senhor me fez lembrar de algo. Olhe para mim aqui. Existe algo que é chamado lealdade, né? Eu falei isso no domingo passado. Se você que está me ouvindo, que está aqui, se você não assistiu, não esteve no culto domingo passado, eu te recomendo você assistir. Deus, Ele busca homens leais. E nessa manhã, quando eu estava pregando aqui, pastor Antônio, o Senhor me fez lembrar disso. E Deus falou assim: você sabe o que é lealdade? Eu digo: sim, Senhor. Enquanto eu pregava, eu falava com Deus. Ele falou assim: quando você é leal a alguém. Ele me fez me lembrar de uma situação que aconteceu comigo esses tempos atrás. De alguém que iria ficar um grande período fora, e ele me entregou um dinheiro.
E tudo isso aconteceu em milésimos de segundos hoje aqui de manhã. De manhã eu me lembrei desse fato. Ele me entregou e falou assim: olha, eu te entrego na sua mão essa quantia. Era uma considerável quantia. E quando eu voltar você me devolve. E Deus falou no meu coração assim: sabe por que Ele te emprestou? E eu falei: não, Senhor. Sabe por que Ele deixou contigo? Eu falei não para Deus. E isso pregando, pastor Antônio. Poucas vezes acontece dessa maneira. Eu pregava e Deus falava comigo aqui. Ele falava assim: porque Ele confiava em você. Ele confia. Porque você provou para Ele que você tem lealdade. Porque você vai devolver. E Ele falou assim: eu sou igualzinho com os meus filhos. Quando eles são leais, eu deposito neles. Quando ele é leal, ele não precisa pedir, eu coloco. O que Deus tem para mim e para você está fundamentado na lealdade que nós temos com Ele. E aí eu entendi esse versículo que eu até falei para a pastora: olha que forte, Romanos 3:3. Olha que forte. E eu li para ela ontem à noite, e na verdade a revelação veio hoje. Para mim já tinha sido forte, mas a revelação veio na manhã. Ele diz assim: se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Mas quando a minha fé, que é realmente emuná, é a certeza baseada na justiça, que Abraão diz que Abraão foi imputado por justiça, e as coisas começaram a acontecer na vida de Abraão depois dos 90 anos, correto? Concorda comigo? No raciocínio? A palavra justo é leal na sua tradução original. Ou seja, irmão, quando nós somos leais a Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Quando eu sou fiel no meu dízimo e na minha oferta, e não preciso requerer diante de Deus, a minha lealdade faz com que Ele deposite confiança em mim e me entregue algo muito maior. Ou seja, o Espírito Santo que vive em você, ele é uma autoridade delegada por Deus. Então eu determino que a árvore saia daqui e ela irá para o meio do mar. Porque o poder está na palavra. Porque você reflete a Deus dentro de você. Deus é fiel ao seu espírito. Então, irmão, começa a ser leal a Deus e começa a determinar as coisas na sua vida. Que a partir de hoje você determina, abomine na tua vida palavras contrárias. Abomine o medo. Não, eu creio. 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor teu Deus e estareis seguro. Porque não tenha medo, Deus está contigo. Crede na palavra do profeta e prosperará. A palavra hoje foi lançada sobre você. Determine. Chega na tua casa que está virada de maldição e fala: não, minha casa é abençoada por Deus. Chega lá no teu trabalho, bate na mesa e fala assim: aqui há prosperidade. Chega, bota a mão na cabeça do enfermo e diz assim: aqui há saúde. O poder da vida está na sua boca e a fidelidade é dele, mas a lealdade é nossa. A fidelidade é dele, a lealdade é nossa. Nós temos que ser leais a Deus. Amém? Põe a sua mão no seu coração. Deus, eu apresento, Senhor, a tua igreja, com isso que foi pregado, com essa palavra a qual o Senhor nos revelou. Eu profetizo corações leais,
Eu profetizo cura. Eu profetizo prosperidade. Nós determinamos prosperidade sobre essa igreja. Nós determinamos e profetizamos fidelidade nos seus filhos. Nós determinamos corações íntegros diante de Ti. Pai, eu quero te pedir algo. Pai, eu quero te pedir, Senhor, derrame a Tua presença sobre essa igreja. Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Principalmente para esses, Senhor, que pararam de acreditar em Ti, como se as Suas promessas já tivessem morrido. Esses, Pai, que num dia que me ouvem pela rádio, pela internet, que me assistem, que um dia Te serviam com tanto amor, com tanto carinho, mas que a fé foi abatida, Senhor. Pai, eles são árvores para dar tantos frutos, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor traga de volta aqueles que estão perdidos. Que o Senhor coloque nessa igreja, Senhor, um coração missionário. Pessoas que têm uma vontade de sair às ruas e de resgatar almas para o Teu reino. Pai, pessoas que têm uma revelação da Tua palavra e que ela seja clara, concisa e transformadora de vidas. Não por uma prosperidade própria, mas para que nós possamos voltar a viver com fé. E não com uma visão humana, mas com uma ótica espiritual, acreditando que nós estamos aqui por um plano de Deus. Arranca o medo, arranca as dores, arranque as incertezas e traga a paz do Teu Espírito sobre toda essa igreja, no nome de Jesus. Aplausos para eles, pode adorar o Senhor.